O filme mostra a Europa arruinada por uma catástrofe apocalíptica com poucos sobreviventes. Existe uma força enigmática no universo que pode induzir pessoas a se suicidar e está se alastrando pelo mundo. Sebastian e sua filha Anna estão procurando abrigo em uma pista de gelo em Barcelona. De repente, eles são surpreendidos por um som e correm. Ao virarem uma esquina em um corredor, Sebastian leva uma paulada por um grupo de indivíduos cegos. Após agredirem ele algumas vezes, o grupo leva sua mochila de mantimentos e desaparece. Sebastian acha uma garrafa estilhaçada no chão e pensa em usá-la para se defender, mas Anna o avisa para não fazer isso. Sem abrir os olhos, eles deixam o edifício e veem que as ruas estão destruídas e repletas de cadáveres. Após andarem por um tempo, eles se deparam com um grupo de pessoas que sobreviveram. E Sebastian diz a Anna para se mocar antes de pedir ao grupo que o aceite. Ele conta que era engenheiro civil e se garante dizendo saber onde achar geradores que possam dar luz e aquecimento interno, o que tranquiliza o grupo. Ei, o que você faria para sobreviver em um mundo que existe um ser invisível que, se você olhar para ele, você fica cego e depois morre? O filme que vou fazer o resumo chama Bird Box Barcelona. Em português, As Cegas, Barcelona. É um filme de suspense voltado para o apocalipse. Se você curte esse estilo, já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os melhores resumos. Isso o convence a se integrar no grupo. Eles o conduz para uma rodoviária, onde ele se abriga com outros sobreviventes, e ele encontra Liliana, uma médica que cuida de seus machucados. Mais tarde, na hora da refeição, ele encontra um homem que costurou os olhos por precaução, e ele relata sobre as coisas horríveis que presenciou as pessoas fazendo sob o efeito do monstro. Já vi cara doido igual ele, tá para nascer. Ele diz que, enquanto algumas pessoas olham para a coisa e fica cega, outras olham sem nada nos olhos e não acontece nada. Essas pessoas são conhecidas como Seers, um grupo religioso que caçam pessoas e obrigam a olhar para esses seres de luz, que pode ser conhecido como o diabo, mas muitos o consideram como um anjo. À noite, quando todo mundo está fazendo meia-noite, Sebastian vai de fininho até o escritório, pega todas as chaves e testa todas no ônibus. O som desperta Liliana, que tenta detê-lo, mas Sebastian tranca a porta do motorista e afirma que está fazendo isso para salvar todos. Quando finalmente acha a chave certa, ele começa a dirigir o ônibus sem jeito pela rodoviária, acordando os passageiros. Sebastian não para de dirigir o ônibus, mesmo com os outros sobreviventes, forçando a porta e o agredindo. Ele perde o controle e bate na entrada, lançando o ônibus para fora e fazendo-o virar. Ele sai do ônibus e diz que a criatura está vindo e que ela é linda. O primeiro homem que olha para a entidade se mata na hora, e Sebastian vê uma luz saindo dele. Liliana e os outros saem com os olhos fechados, mas Sebastian força a jovem para que ela veja o monstro. Todos eles, menos ele, se suicidam de formas horríveis, um após o outro. Enquanto Anna volta a aparecer e abraça seu pai, dizendo que ele foi um herói, Sebastian vê as luzes cintilantes subirem ao céu, saindo de seus corpos. A cena muda para 9 meses antes, quando um monstro misterioso invadiu Barcelona. Sebastian estava trabalhando quando ouviu o alerta e viu as pessoas no escritório tirando suas próprias vidas sem explicação. Sebastian correu para a rua quando sua esposa telefonou, pedindo que ele buscasse Anna na escola, onde o pânico e o caos tomavam conta das pessoas. Ele viu uma cena de horror e caos na estação de metrô, onde todo mundo estava pulando na linha de trem. Como ele não é bobo, tentou fugir e quase foi para o abraço. Mas conseguiu fugir da estação de trem. Ele voltou para as ruas onde uma explosão destruiu um edifício. Depois de um tempo, ele chegou à escola e viu uma freira sem vida sobre uma mesa e as meninas correndo assustadas. Ele se encontrou com Anna e eles escaparam juntos, mas quando eles alcançaram a saída, outra explosão do lado de fora provocou um fogo. Eles tentaram sair pela igreja da escola e deram de cara com o padre da escola, Esteban. De acordo com esse pregador, a aparição era um anjo e seu brilho sagrado impedia as pessoas de olharem para ele. Esteban sugeriu que a humanidade se libertasse das restrições da vida para escapar de mais sofrimento. Sebastian ficou tocado por essa visão. Ele rapidamente envolveu Anna com seu casaco e correu para o apartamento deles, mas testemunhou a mãe de Anna ser atropelada por um veículo ao cruzar a rua. Não é querendo ser chato, mas essa é a morte mais besta que já vi nos filmes. Em um caos desse, como você atravessa a rua sem ver, o produtor deve ter falado: essa mulher
tem que morrer. Aí o diretor deve ter pensado, joga ela no meio do carro e boas. No presente, Sebastian e Anna fazem uma breve prece na igreja. Sebastian vê uma pintura se mexendo, revelando que ele é um Seers, que enxerga coisas, e crê que assassinar pessoas pela entidade salva seus espíritos. Ao voltarem para as ruas, eles veem pessoas se suicidando, e Sebastian declara que o ser é um belo anjo, antes de notar as luzes cintilantes saindo de seus corpos. Ele vê uma mulher entrando em uma loja e decide segui-la, mas é atacado por cachorros, que revelam um grupo de pessoas que sobreviveram, lideradas por Rafa, o dono dos animais. Sebastian quer se juntar a eles, mas Rafa não confia nele. Sebastian os convence com a história de um gerador que ele tem. Quando coisas começam a levitar, indicando que o monstro está chegando, eles fogem logo. Eles chegam a um lugar seguro, um velho abrigo de guerra. No grupo estão Octávio, Roberto e Isabel, um casal, Claire e Sofia, uma garota alemã que parece muito com Anna. Sebastian diz que não tem ninguém com ele, mas Anna está por perto, dizendo para ele usar a garota para tirar todos da base. Quando Sebastian confessa de repente que enganou a todos sobre o gerador, uma confusão começa, mas Sofia os impede de brigar, pois não quer que mais ninguém se machuque. Sebastian conversa com ela em alemão e fica sabendo que ela perdeu sua mãe no caminho para Barcelona. O cara é inteligente. Graças a ele ser o único que consegue se comunicar com a Sofia, ele fica no grupo. Sofia também conta que escutou uma mensagem sobre um castelo nas montanhas, que seria o lugar mais protegido da entidade. Ela ainda faz um desenho do castelo e do bondinho que leva até ele. Isabel reconhece que o desenho se refere a Manchuk. Após pensar em os prós e contras, o grupo resolve ir para lá buscando comida e abrigo atrás das muralhas do castelo. Na noite anterior à partida, Sebastian tem um pesadelo estranho sobre tudo o que viveu. De manhã eles seguem para Manchuk, parando somente para conseguir um mapa. Ficar ao ar livre faz com que outra lembrança volte à mente, desta vez de Sebastian há 8 meses. Ele consultou seu GPS para chegar ao hospital. Como ele não podia ver, ele usava a voz do Google para guiá-lo. Anna estava com muita febre, mas Sebastian teve que voltar para seu apartamento, pois além do hospital estar destruído, as coisas começaram a levitar. No presente, o grupo acampa à noite, e Sebastian vê Anna espiando-os de longe. Ele aproveita a chance para danificar as coleiras dos cães depois que todos dormiram. No dia seguinte, o grupo é surpreendido nas ruas pela entidade, que usa as vozes das pessoas que eles perderam. Enquanto todos ficam confusos e distraídos, a coleira se rompe e os cães escapam. Sofia escuta sua mãe mandando-a abrir os olhos, mas Octávio a impede a tempo. Rafa sai à procura de seus cachorros e, ao escutar seus ruivos de agonia, ele tira a faixa dos olhos, só para se deparar com a entidade e bater as botas. Roberto vai ver o que houve, mas acaba sendo mordido pelo cão que estava possuído. Octávio acha uma casa que podem aproveitar e assopra seu apito, chamando todos para entrar. Isabel trata da ferida de Roberto, enquanto Octávio conta sua hipótese. Ele supõe que a entidade é um ser quântico, que vive em uma matéria em constante transformação e que capta as emoções humanas, principalmente o temor e a tristeza. Isso deixa Sebastian nervoso, mas ao notar que Sofia está soluçando, ele dá o colar de anjo da Anna para ela. Isso provoca mais uma recordação. Para proteger Anna, Sebastian colocava músicas no fone, enquanto Esteban e sua turma saíam pelas ruas, obrigando as pessoas a verem a verdade com seus próprios olhos. No presente, Sebastian encontra Anna de novo, percebendo que ela é um fantasma e não uma pessoa de carne e osso. Claire tenta se aproximar de Sebastian, alertando-o de que o monstro usa as pessoas que ele ama para enganá-lo. Roberto fica inconsciente por causa de um ferimento infeccionado, e Octávio, Sebastian e Claire saem em busca de medicamentos no edifício. Sebastian se distrai com algo em um quarto que tem a janela escancarada. Anna está no banheiro procurando antibióticos. Octávio, em outro cômodo, pergunta para Sebastian se as janelas estão fechadas. Ele diz que está. Na hora que Octávio entra na sala, se depara com a criatura dando um cabo na própria vida. Sebastian está tão confuso que não vê o brilho emanar de Octávio agora. Tudo começa a balançar quando Anna pede a Sebastian que tire a venda de Claire, mas Claire volta para o grupo antes que ele tenta fazer qualquer coisa. Claire revela ao casal o que ela viu no banheiro, enquanto Sebastian se pergunta se deve seguir o conselho de Anna ou não. Depois, os sobreviventes restantes seguem pela cidade rumo a Manchuk.
Sebastian vê cadáveres com a marca de Esteban por toda a parte e são surpreendidos por um homem de bicicleta. Eles procuram escapar, mas o Sears atinge Roberto e Isabel. Sem esperança, eles removem suas vendas e se despedem. Sebastian vê o monstro se aproximando e conduz Claire e Sofia para um lugar protegido. Claire descobre que os óculos de Sebastian são falsos, revelando que ele é um Seer e que ele eliminou os demais. Ela pega Sofia e elas saem correndo, sendo perseguidas por ele. Elas vão para o topo do prédio, mas ele as alcança, jogando Claire para baixo antes de tentar tirar a venda de Sofia. Ele está prestes a tirar a máscara, mas vê Ana de novo e nota que ela está ferida. Ele se arrepende do que fez e resolve seguir Sofia, ao mesmo tempo em que outra memória é mostrada. Meses antes, Sebastian e Ana festejavam o aniversário dela no apartamento deles, quando foram surpreendidos por um intruso que o deixou inconsciente. Ele acordou no topo do prédio com Ana, Esteban e seus discípulos, que obrigaram Ana a encarar a criatura e morrer. Sebastian encarou o ser depois de presenciar a morte de sua filha, e então o fantasma de Ana veio até ele, pedindo-lhe para salvar mais gente. Ele descobre que Sears sobreviveu, porque o ser o usa para ressuscitar outras vítimas. Agora, Sebastian resgata Claire e, para ganhar sua confiança de novo, conta a ela sobre Ana e diz que finalmente se libertou do domínio da entidade. Ele jura protegê-los. Logo em seguida, os Sears entram no edifício e o trio procura escapar pela cobertura. Uma mulher o segue e enfrenta Sebastian querendo arrancar seus olhos, porém ele é mais resistente e a joga, fazendo-a despencar e morrer. Após isso, o trio corre para as ruas e toma um carro emprestado, enquanto os Sears estouram as vidraças. Esteban e seus aliados têm seus próprios veículos e iniciam uma perseguição pela cidade. Sebastian explode o carro quando eles chegam lá, para eliminar alguns Sears que o seguem. Ele diz para Claire fugir com Sofia enquanto ele enfrenta Esteban. Os dois homens trocam ideias filosóficas, enquanto Claire conduz Sofia pelas escadas velhas. Sofia quase se desequilibra em um degrau rachado, mas Claire a segura. Claire vê que é impossível continuar de olhos vendados. Então, ela se arrisca e remove a venda. Claire nota que os teleféricos estão parados quando elas alcançam o cume. Ela bate em um sino enorme para gerar vibrações, só que elas também acordam a entidade, mostrando a localização delas. A região inteira, incluindo os teleféricos, começa a sacudir com a aproximação da criatura. Claire ignora as vozes falsas de seus familiares, que a entidade usa para atraí-los, e fecha os olhos mais uma vez. Ela consegue pegar Sofia antes que ela caia. Ao mesmo tempo, no solo, Sebastian confunde Ana com Esteban e corre para o carro em chamas para fugir dessa cena terrível, mas se dá conta de seu erro quando fere Esteban com um pedaço de ferro. Esteban revida e fere Sebastian também, e os dois ficam presos em uma luta sangrenta. Claire se agarra a Sofia e salta para um dos bondinhos, chegando em segurança e escapando finalmente. Esteban e Sebastian sucumbem aos golpes, mas antes de morrer, ele avista os bondinhos saindo e se despede em tranquilidade, consciente de que auxiliou suas amigas. Claire e Sofia alcançam o castelo e são acolhidas pelos moradores. Elas notam que há uma sociedade inteira lá, e Sofia finalmente encontra sua mãe. Ao mesmo tempo, Claire é levada a um laboratório para exames de sangue. Ela indaga os demais cientistas sobre a finalidade dos exames, e eles esclarecem que estão buscando um sinal químico de trauma e definir exatamente por que algumas pessoas não ficam cegas olhando para as criaturas. A intenção é desenvolver um anticorpo que imunizará contra a criatura. Os cientistas aplicam os anticorpos em ratos e colocam suas gaiolas em um local isolado. Um Sears, que aparenta ser um dos voluntários experimentais, está na cama enquanto isso acontece. De repente, um estrondo horrível vem do local isolado. Lamentavelmente, os resultados não são positivos, mostrando que o elemento da vacina ainda não funcionou. Então é isso, comente como você sobreviveria. Deixe o like e até o próximo resumo.